Bom dia, mulheres virtuosas, homens virtuosos. Muito bom dia, povo avivado do Senhor. O avivamento, ele começa no seu lar, ele começa aí no seu coração arrependido, amém? E já está começando mais uma rotina virtuosa. Livro de Joel, Deus tem uma palavra para o teu coração, para o meu coração, amém? Ministrava no meu secreto, uma palavra poderosa para a sua vida hoje, queridos. E hoje é o desafio número 5. Desafio número 5. Já se passaram 5 dias que nós estamos aí, entrando na madrugada, no propósito do jejum coletivo, no propósito de oração, né? Orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando para que o seu coração venha ter uma experiência com Deus. Amém? Então eu estou muito, muito feliz com o que Deus tem feito nesse propósito, amém? Deus tem feito grandes coisas nesses 5 dias que a gente tem se levantado como boca profética de Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus ele tem levantado a pessoas de coração humilde, mas que ainda ele consegue falar ao seu coração? Eu creio, queridos. Eu faço parte dessa geração. Eu faço parte da geração que o Senhor tem incomodado mesmo, queimado o coração para declarar a todos os sacerdotes o que Joel disse em 2,17. Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor. Entrem no alpendre e o altar e diga, poupa teu povo. Queridos, não é mais tempo de você estar em dúvida. Não tem mais tempo de você não saber o que você quer da vida. Eis que um grande avivamento vem aí. E o Senhor quer avivar a sua casa, o Senhor quer avivar seu coração, mas é necessário que vocês tenham arrependimento, que nós vivamos um arrependimento de coração. Vivamos um arrependimento verdadeiro. Amém? E hoje eu quero falar sobre isso. O Senhor ministrava no meu secreto a importância do arrependimento verdadeiro, genuíno. Amém? E quando eu falo de arrependimento, eu falo para vocês, eu falo para mim. Tô vendo que muita gente entrou na live. Vamos chegando, compartilhando essa live. Bom dia, Maria Geni. Bom dia, coach. Claudineia, bom dia, paz do Senhor. Oi, Clau lá da nossa igreja. Seja bem-vinda. Muito feliz de você estar aqui. Amém? Vi que algumas pessoas entraram. Então é isso, vamos compartilhar essa live porque o Senhor tem uma palavra poderosa para o teu coração. Quantos creem que hoje não é só mais uma live, queridos? Nunca é só uma live, né? Nunca é só uma live, mas hoje está especial. Hoje está especial porque todas as vezes que você ouve a voz do Senhor, todas as vezes que você ouve a Deus, você tem uma chance extraordinária de começar novamente. Deixa eu compartilhar aqui essa mensagem com 7 pessoas, faz a mesma coisa. A Bíblia diz que o generoso prospera, então vai sendo generoso aí. Vai jogando foguinho, coração nesses comentários. Dia 5 do nosso desafio. E você que está chegando hoje e não entendeu qual é o nosso desafio, é muito simples, eu vou te explicar antes de entrar na palavra. O nosso desafio, queridos, você vai acordar na madrugada, amém? Geralmente nos horários que a gente entra aqui ao vivo, tá? Então você vai acordar na madrugada e você vai, depois que você acordar na madrugada, você vai meditar no texto, você vai meditar no livro. Se a gente está lendo o livro de Joel, um versículo ou 2 versículos, você vai ler o livro de Joel. É muito pequenininho, certo? Você vai meditar, você não vai só ler por ler, não. Você vai meditar na palavra de Deus e você vai escolher um horário, um período para você abrir um jejum. E esse jejum é um propósito seu, para sua família,
É um jejum de arrependimento, queridos. Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes você fala, não, eu vou jejuar para me prosperar. Não, eu vou jejuar para ganhar meu esposo. Primeiro, esse jejum que a gente está fazendo aqui é um jejum de arrependimento, de quebrantamento de coração. Então entenda, esse desafio da rotina virtuosa, ele é um desafio de quebrantamento. Quebrar a sua carne, nos humilhar mesmo perante ao Senhor e ter mais dele, obviamente, tá? Então você vai escolher um período para você abrir um jejum em prol de quebrantamento, em prol de quebra de orgulho, em prol de arrependimento sincero. Vai estar lendo o livro aí que a gente está passando sempre nos nossos devocionais, amém? E vai cuidar também do seu corpo. Você vai, com certeza, fazer algum tipo de exercício antes das 9, amém? Mas uma coisa que eu quero que você faça é oração. Ler a palavra, ter um momento de jejum e ter um momento de oração aí na sua casa. Você precisa tirar esse período, por mais corrido que seja a sua vida. Não há desculpa nessa geração que a gente vive não ter tempo de orar. Geração que tem, sabe, tantos entretenimentos que você pode falar com Deus em vários lugares, mas o ideal é que você tenha um lugar específico, que a gente chama de seu secreto. Amém? A galera aqui do canal eu ainda não entrei ao vivo, não é, galera? Não entrei, mas a galera do canal já tá cansada de saber que quem me segue aqui já sabe que ter um quarto de oração é algo básico, é algo assim, é a primeira informação que você recebe quando você chega aqui no nosso canal. Amém? Não é isso, galera? Vou entrar aqui ao vivo agora. Vamos entrando para entrar na palavra, gente? Estamos ao vivo aqui no canal? Eita glória, a gente está ao vivo aqui no canal. Então, queridos, quem me segue aqui já sabe, é obrigatório você tirar um lugar. É um obrigatório que eu digo assim, é uma questão de intimidade, uma questão básica. Tenha um lugar de oração aí na sua casa. Amém? Tenha um lugar de oração. Outra coisa também, tá? Outra coisa poderosa que eu quero falar com vocês. Eu queria que vocês fossem lá pro livro de Joel. O Senhor tem ministrado muito no meu coração o livro de Joel. É um tempo de seca, é um tempo que Joel está vivendo as pragas dos gafanhotos, que o povo de Deus está vivendo pragas nas suas plantações, inclusive pragas dos gafanhotos. E olha que interessante, Joel quer dizer o Senhor é Deus. Então Deus levanta um profeta, um pequeno profeta que falou coisas tão grandes, né? Deus levanta um profeta para estar num tempo de sequidão, num tempo de tristeza, num tempo de que nada frutificava. Nessa época, queridos, você vai ver que lá em Joel foi uma devastação feita pelos gafanhotos no dia do Senhor. Ou seja, uma praga, acabou com tudo. Os lavradores se envergonhavam, as plantações murchavam, nada frutificava. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, que você foi chamada para frutificar. Você não entendeu? Anote aí nos comentários. Eu fui chamada para frutificar. Queridos, como isso é importante. Como se você entender isso hoje, você vai começar a dar frutos. Você precisa entender para que você foi chamada. Você precisa entender para que o Senhor te chamou. E Ele te chamou para uma grande obra. Eu tenho falado isso desde que eu comecei o canal. O Espírito Santo de Deus, Ele te chamou para uma grande obra. E eu tenho dito isso, queridos, nesse desafio 5, no dia 5 do desafio de jejum e oração, eu tenho dito que o Senhor te chamou para uma grande obra. E essa grande obra, queridos, começa dentro do seu lar. Essa grande obra, ela começa por obras de arrependimento. Arrependimento sincero. Arrependimento, quebrantamento de coração. Ela começa quando você olha para você mesmo e começa a analisar os seus frutos. E você se enxerga uma pessoa exatamente como o povo de Deus estava se enxergando. Olha o que diz Joel 1. Joel 1 vai dizer assim,
capítulo 1, tá? Diz assim: foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Queridos, o que quer dizer óleo se não é a unção do Espírito Santo? E aqui nesse momento, queridos, nós estamos vendo um cenário onde está tudo devastado, onde o povo está vivendo uma assolação, pragas de gafanhoto, nada dá fruto. E ele começa a dizer assim, ó: os lavradores se envergonham, os vinhedos, tô no 11, os lavradores se envergonham e os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Diga comigo aí nos comentários: a minha colheita não vai perecer. Diga comigo aí nos comentários: eu vou frutificar, eu estou profetizando. Você que está aqui no meu canal, você que está aqui na minha live, eu estou profetizando, você vai frutificar. Você vai dar frutos para a honra e glória do Senhor. Só que isso só vai acontecer se você fizer o que Joel, levantado por Deus numa época de seca, fez as pessoas que estavam na sua volta fazer. Aqui começa a falar do desespero dos sacerdotes, do desespero dos lavradores. Aí aqui ele está começando a dizer que a vide se secou. Ele está começando a dizer que a figueira se murchou. E a romeira também. E a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou. Queridos, quantas pessoas você não conhece que era tão feliz, que era tão alegre, mas de alguma forma a sua alegria se secou. De alguma forma a sua alegria não é mais a mesma. De alguma forma elas se sentem hoje entristecidas, elas se sentem hoje depressivas, porque de alguma forma elas se perderam no meio do caminho, sabe? Sem a presença do Espírito Santo. E hoje, olha a promessa para esse povo. E Deus está dizendo: a alegria se secou entre os filhos dos homens. Aí ele diz: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Abaçou. Queridos, pegue uma caneta mais forte que você tiver, se você for igual eu. E coloque essa palavra aqui, ó. Circule essa palavra. Gemei. Cingi-vos e lamentai-vos, gemei os ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite. Aqui, queridos, ele está falando de quebrantamento. E todas as vezes na Bíblia que o povo de Deus se quebrantou, isso me lembra muito de Mordecai, o tio de Esther, quando ele se vestiu de pano de saco. Mas todas as vezes que o povo de Deus se quebrantou, se arrependeu, teve um coração contrito, teve reconhecimento dos seus pecados, teve reconhecimento da sua carne adâmica, que é realmente pecador, Deus sempre veio com grande justiça, Deus sempre veio com grande livramento. Queridos, é necessário fazer o que Joel está dizendo, que o livro de Joel está dizendo. Chore os sacerdotes. Isso aqui não é sobre cargos, isso aqui não é sobre, como eu vou dizer, títulos. Não, queridos, essa live não é sobre títulos, essa live é sobre uma convocação do Senhor, de um grande avivamento que está por vir, mas para este avivamento vir é necessário, Rabassou, arrependimento profundo e sincero da nossa parte. E quando eu falo nossa parte, nós que somos igreja, porque você é a igreja do Senhor. E quando nós estamos juntos, nós somos um só corpo, um só espírito. Então, queridos, hoje eu quero que você chore na presença do Espírito Santo. Eu quero que você se cinja e você vai falar: Stephanie, eu tô lendo com você, mas ele tá mandando lamentar e chorar somente os sacerdotes. Ele tá mandando lamentar e chorar somente os ministros de Deus. E eu vou olhar para você e eu vou dizer: você é uma escolhida de Deus.
Você é o ministro de Deus. Todas as vezes que você parou um tempo e falou de Jesus para alguém, se você não começar a interceder aí dentro do seu lar, mesmo como uma pessoa simples, mesmo como uma pessoa sem títulos, o avivamento não virá. Porque para Deus o que importa, queridos, é exatamente fazer o que Ele está pedindo. E Ele está pedindo para que a gente chore, para que a gente pranteie, para que a gente se arrependa. E Ele está falando aqui em Joel sobre os ministros dele. Ele está dizendo: chore, chore, cingivos, lamentai-vos, gemei, entrai e passai vestidos de pano de saco. Ele está falando de quebrantamento. Anote aí no teu planner. Eu preciso ter um coração quebrantado. Eu preciso voltar a chorar com a palavra de Deus. Eu preciso voltar a chorar. Quantas vezes nós estamos numa geração, queridos, de olhos secos. Olhos que não se derramam mais lágrimas para a presença de Deus. Eu já vi a minha mãe várias vezes ir no culto com várias toalhinhas. Por quê? Porque se chorava na igreja, se chorava quando tinha uma pregação, se chorava quando tinha um apelo, se chorava. Amém? Então nós precisamos voltar a ter olhos molhados, nós precisamos voltar, queridos, voltar a se arrepender. E o nome dessa live é Arrependimento Profundo. E acredite, arrependimento não é você olhar para você e se enxergar apenas uma pessoa indigna, e se enxergar apenas uma pessoa, sabe, que pede perdão ou que não vai fazer mais. Arrependimento é mudança de comportamento. Você pode pedir perdão aqui agora, mas fazer a mesma coisa daqui a 2 dias, daqui a 1 dia. Mas com Deus, o arrependimento que Ele está pedindo aqui é mudança de rota. Se você ia para a esquerda, se arrependa e vá para a direita. Se você era uma pessoa que não orava mais, crie um quarto de oração. Se você era uma pessoa que não tinha uma rotina de espiritualidade, entra aqui na nossa live e vem ter uma rotina de espiritualidade. Se você era uma pessoa que não jejuava, comece a jejuar. Então é mudança de comportamento. Anote no seu plano. Arrependimento é mudança de comportamento. Não é apenas pedir perdão, queridos. E você sabe o que é interessante? O Senhor espera que você se levante. O Senhor espera que você se levante, porque Ele quer fazer grandes coisas. Grandes coisas, grandes livramentos, grandes pessoas. Sabe aquela pessoa que você queria tanto ganhar para Jesus? Ele quer usar você para levantar essa pessoa. Ele quer usar você para que essa pessoa aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Só que para isso vocês precisam se quebrantar. Para isso é necessário ter um arrependimento, com jejum, com prantos, com choro. E aí por isso que veio a seca, por isso que veio as pragas, por isso que vem o dia mau. Aí às vezes você fala: Stephanie, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou no dia mau? E é tanta prova, e é tanta luta. Queridos, no dia mau existe um bem. E esse bem é a forma de pensar. A gente começa a analisar aonde a gente tem errado. A gente começa a analisar por que a gente não está mais perto de Deus. A gente começa a analisar como que está a nossa vida espiritual. Se a nossa vida for sempre tudo bem, tenho certeza, nosso coração é corrupto, a gente vai se afastar de Deus. Agora existem dias que é para que você comece a pensar, a repensar. Eu preciso melhorar. Eu preciso me arrepender, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar como mãe, eu preciso melhorar como, como irmã das minhas irmãs, como filha, preciso melhorar até mesmo como membro dentro da minha igreja, preciso servir mais, preciso estar mais aberta quando precisarem de mim. Queridos, isso é sério. Quando eu li isso aqui no meu secreto e o Espírito Santo ministrava e dizia: chorem os sacerdotes, gemei os ministros do altar. Eu confesso a você que eu senti uma dor muito forte, porque altar é lugar de sacrifício. E nós somos o sacrifício vivo dele. Anote aí no teu comentário, no teu planner, o sacrifício vivo que o Senhor quer. Antigamente era animais, para que você fosse
liberado do seu pecado, tinha que fazer um sacrifício com animais. Hoje não, hoje o sacrifício vivo, santo e agradável é você, é o seu coração. É o seu coração, queridos, o véu já se rasgou. Agora você pode ter acesso direto ao Pai. E se você sabe do pecado que você tem voltado a cometido, que você pede perdão, mas volta a cometer, hoje o meu convite para você é o que está escrito em Joel 1,14. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Queridos, o Senhor quer que você abra um jejum. O Senhor quer que você, de verdade, humilhe a sua carne. Porque às vezes a nossa carne ela tá tão alta que a gente não consegue fazer um jejum nem de meio período. Até ficar sem o café da manhã já deixa a gente estressado. E isso é um mau sinal. Porque o Senhor quer que você mate a sua carne e vivifique o seu espírito. E alimente cada vez mais o seu espírito e abra a sua visão espiritual. O Senhor quer que você abra a sua visão espiritual através de quebrantamento. Através do quebrantamento que ao olhar para os nossos pecados a gente veja, meu Deus, como nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Então a palavra-chave dessa live hoje, do desafio 5, amém? De jejum e oração, é arrependimento profundo. Arrependimento que muda de rota. Arrependimento que lê a palavra. Senhor, me perdoa por não estar lendo a Bíblia. Amém. Deus lá do céu está dizendo, te perdoo, mas comece a ler. Entendeu? Pai, me perdoa por não ter jejuado. Amém, mas abre um jejum hoje. É assim, queridos. Pedir o perdão já muda o comportamento. Porque aí você vai viver rápido, vai ter uma aceleração, vai ter uma visitação do Espírito Santo na sua vida. Mas mais do que isso, vai ter uma aceleração daquilo que você tem pedido, do seu ministério. Porque, queridos, mais importante é a presença do Espírito Santo em nós. O nome não vai diferenciar em nada na sua vida. Nome, título não diferencia em nada na sua vida. Mas a unção do Espírito Santo, sim. Então a unção do Espírito Santo, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser desejada e ela precisa ser cuidada. Cuide da unção que Deus te deu. De repente você nem sabe que tem uma unção, mas tem. E Deus quer destravar essa unção na sua vida. Só que para isso você vai ter que começar a ler a palavra dele. Você vai ter que começar a olhar para você e dizer realmente mesmo, eu sou muito chata, eu sou muito errada, eu sou muito egoísta, porque é o que somos. Seres humanos, já nascemos egoístas, já nascemos com um coração cheio de ambição, já nascemos assim, queridos, faz parte da nossa natureza adâmica, caída, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá um convite. Hoje ele nos convida a ser um vaso novo, hoje ele nos convida a ser quebrado por ele e deixar que ele faça um vaso, o qual ele vai encher da unção dele, o qual as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ali só pode ter sido Deus, porque eu conheci o antes e o depois. Olha que bênção, queridos, quando a gente se entrega para o Senhor, quando a gente para de lutar com o chamado, sabe? Deixa eu contar uma experiência especial, individual para vocês da minha vida. Eu vou contar uma história para vocês, muito rápida. Queridos, a minha vida inteira eu fugi do chamado de pregar a palavra. Só que quando cada pessoa chegava para mim e me pedia um conselho, me pedia socorro, eu sempre estava lá pregando a palavra. Eu sempre estava lá falando da palavra, eu sempre estava lá orando. E era uma coisa tão natural, que quando eu me via, eu já estava orando com a pessoa, eu já estava aconselhando a pessoa. Mesmo estando empresária há 8 anos atrás, o que eu mais fazia na minha loja, há 8 anos atrás, que eu fiquei empresária há 8 anos. Em 2020, eu cheguei a fechar por causa da pandemia. Então, mesmo em 2020, 2019, 2018, aqueles 8 anos consecutivos, eu fazia sempre a mesma coisa. Quando eu me via, eu estava lá com a pessoa na minha frente, lendo a palavra, falando da palavra, orando, muitas das vezes fazendo apelo para aquela pessoa, sabe? Porque no meu coração eu sempre entendi
que nossa única saída e o nosso único remédio vem de Deus. Pessoas chegavam para mim com problemas dificílimos de resolver. Eu olhava para elas e dizia: você já orou a Deus? Você já perguntou para Deus a vontade dele? Você já orou? Não, eu tô afastada. Não, eu não mexo com isso, tá? Minha religião é outra. Queridos, e aí quando eu ia falando a palavra, aquela pessoa ia vendo uma luz no fim do túnel. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é só luz no fim do túnel, ela é a solução. É essa palavra aqui que você está vendo. Ela é a solução. E enquanto nós tivermos ela, graças a Deus, enquanto a gente puder usar ela, levar ela nas paradas, levar ela na igreja, use sua Bíblia de papel. Eu tenho dito isso porque é um protesto silencioso. Quantas pessoas estão preferindo o celular porque já deixaram de ter prazer em levar a sua Bíblia de papel? Não façam isso. Eu amo tanto a Bíblia, queridos, que a gente até criou, inclusive a pré-venda dela já está liberada. A gente criou a Bíblia da Rotina Virtuosa. É uma Bíblia da versão King James, né? Que eu amo essa versão King James. Mas a capa é com a nossa marca, é com a nossa logo, que é essa logo aqui, ó, ela é toda rosinha assim, certo? E eu amo tanto a palavra de Deus, queridos, que eu fiz questão de mandar fazer uma Bíblia. Só que a versão dela é King James, queridos. Eu não posso fazer a Bíblia, não. Só porque perguntaram, Steph, você criou uma Bíblia? Não, a gente pegou uma versão que já existe, confiável, que eu uso bastante, que é a King James, e a gente, adaptou. Foi muito legal, porque ficou legal pra caramba, tá? A gente tá adaptando ela. E é legal, porque também tem a King James do Leão. Tem ela também. E tem a nossa com a capa, né? Que é maravilhosa, que você pode escolher. Essa aqui é a minha guerreira. Ela tá sempre comigo. Então, um dia, queridos, isso aqui vai nos ser tirados. Amém? Esse aqui é o nosso planner. Um dia isso aqui vai ser tirado da gente. E nós temos que andar com orgulho com a palavra de Deus. Amém? Então, olha o que aconteceu. Só para que você analise que o cenário que o povo de Deus está vivendo também pode ser igual à sua vida. Olha o que o cenário, olha como é que o povo está, olha a situação que o povo se encontra. Aí ele diz, santificai um jejum, ok. Aí no 15 ele fala, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. E virá como a assolação do Todo-Poderoso. Olha isso, ele profetizou o dia do Senhor. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. Mas a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Queridos, o dia do Senhor vem. Acredite, Jesus está voltando. Jesus está voltando e esse tempo de assolação e tudo que eu disse aqui sobre os gados, sobre os pastos, tudo isso aqui, queridos, já tem acontecido. Só que vai agravar muito mais com a volta de Cristo. Então nós temos que fazer o quê? Nos aproximar do Espírito Santo, nos aproximar da palavra de Jesus, nos aproximar dele nesse tempo. Nós temos que nos desapegar da competição, da disputa, desapegar do orgulho, desapegar de sentimentos que nos atrasa nosso propósito e ouvir a voz de Deus. Queridos, porque quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente corre um risco muito sério, muito sério. E a gente precisa treinar nossos ouvidos novamente, orar, clamar, como diz ele aqui, clame,
clame o Senhor para que a gente volte a ouvir a sua voz. E só tem como ouvir a voz do Senhor novamente quando há arrependimento. Há arrependimento. Ele diz clama. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó, que diz Joel 2,17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnios dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Eles estão aqui, queridos, lembrando da promessa. E olha a promessa que o Senhor tem hoje para a sua vida, está no 16, Joel 2,16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Ou seja, queridos, não é momento de ficar em casa, não é momento de apenas pensar nos seus sonhos, não é momento de apenas pensar na sua vida financeira, é momento de congregar, é momento de estar na casa do Senhor, clamando junto com os sacerdotes, é momento de se arrepender, é momento, queridos, de se santificar. Anota aí nos comentários: eu preciso me santificar. Eu preciso me santificar, eu preciso ter uma vida separada de Deus, como Daniel tinha, como José tinha. Queridos, a gente vai olhar os homens que tinham intimidade com Deus. Eles tinham uma vida diferente. Eles não tinham uma vida de 2 horas de ir ali, ouvir uma palavra e voltar para casa, não. Eles tinham uma vida de separação. Eles tinham uma vida de quebrantamento, de arrependimento, de fugir da aparência do mal. E é essa vida que o Senhor te convida a ter. Esse convite virtuoso é para você, você que queima seu coração aí agora. Você que Deus já tem falado para você abrir um jejum há tempos e você tem corrido. Você que Deus já tem falado para você ler mais a Bíblia, para você ter mais tempo com Ele, mas você tem colocado distrações na frente. É com você, queridos. Com você que o Espírito Santo está falando agora. Diz amém se está realmente confirmando. Diz amém. A Maria Jane disse amém, bom dia. Estou passando uma luta com o casamento de meses. É isso, queridos, todos nós estamos em guerra, mas é certo que na oração nós venceremos, viu, Maria Jane? Todos nós estamos com lutas, mas é certo que na oração a gente vence. A gente vence a enfermidade, a gente vence o levante do casamento, a gente vence porque tudo começa com o que está escrito em Joel aqui. Congregai o povo, santificai a congregação. Ele está falando aqui com a igreja, queridos, e nós somos a igreja, mas ele está falando aqui para um povo. Ele está falando, olha, santifica de novo a congregação. Bota o povo tudo em jejum, bota o povo tudo para me clamar, bota o povo tudo para se arrepender, bota o povo para focar naquilo que interessa. E o que importa? O que importa é humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O que importa é jejue, ore, porque nesse tempo Ele quer que os sacerdotes chorem para que a chuva seródia do avivamento desça. Para que a chuva que vai regar a terra, para que a chuva que vai lavar os nossos pecados, que vai lavar, Cristo já lavou nossos pecados, né? Mas a chuva profética, seródia, desça, com chuvas de bênção, queridos, é necessário um arrependimento. Eu espero que isso tenha ficado bem claro com você, porque quando eu li essa palavra, nossa, mexeu muito no meu coração. Mexeu muito no meu coração, principalmente quando eu percebi que aquele povo passava por uma grande seca, passava por um grande deserto, passava por situações financeiras apertadas, e eu comecei a pensar, meu Deus, quantas pessoas não estão vivendo essa realidade, quantas pessoas não têm passado desertos, não têm passado, sabe, vendo seus pastos murchos, suas flores sem florescer, por causa do coração, por causa da falta de comportamento, de arrependimento. Eles estão vivendo esterilidade. Mas aí vem o Senhor com uma promessa, usa um profeta chamado Joel, que quer dizer o Senhor é Deus. Joel quer dizer o Senhor é Deus. E aí vem Deus com a sua bondade, com a sua misericórdia, não é? Vem Deus que olha seu povo e
e se compadece, e vem um profeta, e usa um profeta para proclamar o dia do Senhor. E acredite, queridos, esse dia que é poderoso e que vai assolar os homens está muito perto. O grande reavivamento, porque avivamento, em muitos lugares a gente já está vivendo, né? Almas se batizando, pessoas tendo experiências com Deus, mas o reavivamento é algo muito mais poderoso. Amém? E para que venha esse avivamento, esse reavivamento, é necessário um coração sincero, um coração puro, um coração arrependido. Então hoje eu quero que você pense, comece a pensar aí agora, você que entrou na minha live, do que eu tenho que me arrepender, quem que eu tenho que liberar perdão, quem que eu tenho que, se preciso for, ir lá na casa, bater e dizer, ei, me perdoa, mesmo estando até às vezes certo. Mesmo estando certo, a gente vai precisar pedir perdão, ou mesmo estando certo, a gente vai precisar se consertar diante de Deus, queridos. Porque o arrependimento profundo e sincero, ele é como um fogo que consome. Ele vai consumindo toda a justiça própria, todo o orgulho, ele vai consumindo e preparando você para você receber a capacitação, o poder do Espírito Santo. Aí sim, aí você é revestida de poder. Aí sim, queridos, aí o batismo no fogo desce. Aí sinais e prodígios vão te seguir, porque você está crendo, porque você está operando na palavra do Senhor. Então você crê nisso? Olha o que ele está começando a dizer. Diante dele um fogo que consome, e atrás dele uma chama que abrasa. Essa parte para a gente finalizar. Vai para Joel 2. Joel 2:2. Porque o dia do Senhor vem e está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desse o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome. Eita glória! E atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden. Queridos, esse nosso Deus é poderoso. A terra é tão pequena perante o nosso Deus que é tão grande. Mas atrás dele, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como estrondos de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. É aquilo que eu tenho dito, nós estamos em guerra. O Senhor já ordenou você a colocar-se na posição, porque você já foi ordenado para o combate, para uma batalha. Essa batalha já começou desde o dia que você levantou sua mão e aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Naquele dia ali você gerou um inimigo que foi o próprio diabo, né? Que foi o próprio inimigo das nossas almas. Ali você já criou um inimigo ali. Então, queridos, nós temos que lutar. E as nossas armas não são contra pessoas, as nossas armas é contra seres espirituais, contra potestade, contra principado. E agora, nesse momento, eu quero que você chore na presença de Deus, como está escrito em Joel 2,17. Chorem os ministros do Senhor, chorem os sacerdotes, de arrependimento, de quebrantamento. Quero fazer uma oração, não só por você, mas por mim também, porque estamos vivendo dias de quebrantamento, estamos vivendo dias de aprender a se arrepender. E se você é uma pessoa que você tem dificuldade de se arrepender das coisas que você faz, se você é uma pessoa que você prefere dizer assim, não, Stephanie, não me arrependo de nada, o importante foi o que eu vivi. Cuidado, queridos, porque o Senhor, Ele nos convida hoje para um arrependimento sincero. Então eu quero que você feche os teus olhos. Nesse momento, curve a sua cabeça, queridos. Porque a ordem é, chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar e diga, poupa teu povo. Nós vamos orar e interceder pela nossa família,
por nós, por algum familiar que não conhece a Deus. Nós vamos interceder como alguém que se põe na brecha, como alguém que chora, que geme por conta de um valor de uma alma. Você crê nisso? Você crê nisso? Então se ajeita aí nessa cama, nesse sofá. Vou pegar aqui, só vou consertar o som e a gente volta e a gente já ora. Amém? Deixa eu dar play novamente. É isso, queridos. Esse dia 5 é para falar de quebrantamento. Esse dia 5 o Senhor ministrava muito no meu coração. Arrependimento. Hoje eu já acordei com os meus olhos muito molhados, já acordei sentindo muito a presença do Espírito Santo, como que se ele falasse assim para mim: fale para o meu povo que ainda dá tempo de se arrepender. Fale para o meu povo que ainda dá tempo de confessar os pecados, que ainda dá tempo de mudar de irabaçô, de mudar de rota. Então, queridos, eu queria que sem reservas você chorasse na presença de Deus agora. Eu queria que sem reservas você curvasse a sua cabeça, você dobrasse o seu joelho aí na sua casa. Ah, Stephanie, não posso fazer essa oração deitada. Não, queridos, dobra seu joelho. Dobra seu joelho em sinal de rendição, em sinal que você está rendido aos pés da cruz, em sinal que você está rendido à sua palavra, rendido ao seu chamado. Você vai fazer como eu, você vai parar de fugir do seu chamado. Eu estava falando com vocês quantas vezes eu fugi do meu chamado, quantas vezes, e eu sempre fugia colocando a minha vida financeira na frente. Eu sempre fugia me escondendo atrás da minha vida profissional. Mas até que um dia o Senhor resolveu me tirar tudo para me ficar somente com a palavra dele. E ele disse: agora eu quero ver aonde você vai se esconder. Eu tinha uma loja, eu tinha um trabalho, e ele disse: eu vou tirar para saber aonde você vai se esconder. E aí a gente que é empreendedor cria outra coisa, aí ele diz: eu vou tirar para saber onde que você vai se esconder. Queridos, o Senhor não quer que você se esconda, o Senhor quer que você aceite. Dá mais trabalho fugir do chamado do que se entregar para Ele. Então, nessa madrugada de poder, nesse 5º dia de desafio, de jejum e oração, a Bíblia fala que há poder nos joelhos que se dobram e há poder na oração de um justo. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Pai, de propósito. Estamos aqui de propósito e com propósito. Com propósito em nossos corações de nos arrependermos, com propósito em nossos corações de sermos pessoas rabassuri cantorebas, de sermos pessoas melhores. Pai, queremos nos arrepender de todos os nossos pecados, queremos nos arrepender de todas as vezes que a gente não leu a palavra, mas a gente preferiu fazer outra coisa que agradasse a nossa carne. Senhor, eu quero te arrepender, quero que o Senhor nos perdoe de todas as vezes que a gente não ora, que a gente não tira um horário para orar, seja antes do almoço, meio-dia, seja na madrugada, seja às 6, que é quando o dia acaba e começa outro. Oh, Espírito Santo, nós queremos buscar o arrependimento sincero, o arrependimento profundo, porque sabemos que se não tiver mudança de comportamento na nossa vida, o avivamento ele não virá para nós. E eu não sei você, queridos, mas às vezes o mover está do teu lado e você consegue ainda assim ficar de fora, porque você não tem sido obediente ao que Deus está mandando. Então, em nome de Jesus, seja obediente. Se Ele mandar jogar fora, joga fora. Se Ele mandar desistir, desiste. Se Ele mandar, queridos, focar no seu chamado, foca no seu chamado. Se Ele mandar você começar a orar para a busca do Espírito Santo, para revestimento do Espírito Santo, faça isso. Faça isso, porque aquele que te chamou é fiel e justo para te sustentar até o fim. Você crê nisso, queridos? Você está crendo na Bassuri Canturi Baxê? Você está crendo nisso? Você está crendo que Deus é bom? Que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele é misericordioso para aqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, em nome de Jesus, sem reservas,
Começa a dizer: Senhor, poupa teu povo. Senhor, poupa meus filhos que estão distantes da tua presença. Senhor, poupa minha família, onde quer que ela estiver. Senhor, poupa minha igreja, poupa meus membros, meus pastores. Vai falando, você que é pastor, você que tem uma igreja, vai falando, vai orando pelo teu ministério, vai orando aí pelo teu chamado. Poupa o teu povo, Espírito Santo. Poupa o teu povo, poupa a tua obra. Senhor, nos arrependemos dos maus caminhos, nós nos arrependemos do nosso orgulho, da nossa justiça própria. Nos arrependemos de não estar fazendo mais para ti, mais para ti. É o que nós desejamos fazer. Orabassou. Oh, Espírito Santo, o Senhor diz para que a gente venha chorar. O Senhor diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendres e o altar. Diga: poupa teu povo, oh Pai, poupa o seu povo. Poupa aquele povo que ainda ora, ainda que seja um único dentro de uma casa. Poupa o seu povo por amor dessa vida que ainda dobra o joelho e ora. Poupa o seu povo por amor dessa vida que ainda intercede pelos filhos, pelas filhas. Senhor, nós nos arrependemos. Querido, se arrependa aí agora. Dê nome ao seu erro. Dê nome àquilo que você fez de errado e que você sabe que desagrada ao Senhor. Dê nome e diga que você não vai voltar mais a fazer. Dê nome àquilo que você tem feito, que tem te desagradado. Dê nome, queridos. E acredite, o Senhor, Ele não é acusador, mas Ele é perdoador. E Ele quer sim te perdoar. E Ele quer sim fazer uma aliança contigo. E Ele quer sim que você tenha uma experiência com Ele. Antes dele querer restaurar seu casamento, antes dele querer restaurar sua vida, Ele quer você. Ele quer você, Ele quer que você se torne uma mulher virtuosa. Você vigie nas palavras. Ele quer você, queridos. Uma vez que você é transformada, uma vez que você é tocada pela vida, toda a sua família também é tocada, Jesus. Toda a sua família, queridos. E agora você que entendeu o poder do arrependimento, não existe arrependimento maior do que você aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque aceitá-lo na sua vida, aceitá-lo significa mudança de rota, significa evangelho. Que você recebeu o evangelho de poder e agora você quer mudar de rota, você quer subir de nível, você cansou de ter os mesmos problemas, entra ano e sai ano, é a mesma dificuldade, é o mesmo problema, é a mesma briga. Deus está dizendo: ei, eu tenho mais para você, eu tenho muito mais para você, me aceita na sua vida, que você vai ver o tanto que eu tenho mais. Então, queridos, ore comigo dessa forma, você que foi tocado por Jesus para aceitá-lo, você que foi tocado por Jesus para negar esse mundo e ser luz. Rabassuri cantori bassou. Senhor Jesus, repete comigo essa oração. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve, pois, o meu nome no livro da vida. Me limpa, me lava, tira meus carrapichos, tira tudo que não provém do Senhor, tira todas as feridas, tira todas as amarras, Pai, e me faz um vaso novo, me torna mais alvo do que a neve, como está escrito no Salmo 51, mas me faz um vaso novo. Oh, Espírito Santo, eu ministro vida, eu ministro novos dons, eu ministro em nome de Jesus. Bênçãos na vida daqueles que trabalham para mim. Em nome de Jesus. Você que creu, diz amém. Glória a Deus. Você creu? Você chegou até aqui com fé? Ah, Stephanie, eu cheguei. Então, glória a Deus, queridos. Obrigada por todo mundo que entrou. Seja você abençoado. Um ótimo e excelente feriado. Amém? Hoje é independência espiritual da sua vida, tá? Então, o que você está fazendo aqui é um protesto. É isso mesmo. É um protesto para que você seja independente, não é? Independente de outras pessoas mandar você orar, independente de outras pessoas mandar você jejuar. Não, queridos, dependente somente de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor estenda o rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo. Até amanhã, desafio 6, tá? Fica pensando nessa palavra de hoje. Arrependimento profundo. Vou te passar uma tarefa. Eu quero muito que você leia o livro de Joel e quero que você coloque no papel
pessoas que você precisa perdoar, pessoas que você precisa, de alguma forma, situações que você tem que se arrepender. Coloca no papel, ora e fala, Senhor, me mostra do que eu preciso me arrepender. Me mostra. E você que aceitou Jesus, depois você comenta. Amém? O Senhor está vendo e é isso que importa. A glória dele, a honra é dele. Deus abençoe, queridos. Façam a tarefa, tá? Essa é a tarefa. Eu preciso fazer uma listinha de arrependimento profundo. Mudar de rota em cada coisa que eu estava fazendo. Deus abençoe. Obrigada, Dorinha. Amém, glória a Deus. Obrigada, Claudineia, irmã da igreja. Deus abençoe. Maria Geni. Saiam daqui cheios do Espírito Santo. Compartilhem essa live. Comenta nessa live, viu, Dorinha? Viu, Claudineia? Comenta na live. Foi bênção, foi tremendo. Dia 5 tá fogo puro. Arrependimento. Comenta na live, eu te vejo nos comentários. Tchau!